Olá, pessoal, seja bem-vindo à aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aí em paz, tudo tranquilo, para que vocês consigam também absorver o quanto mais de informação e de conhecimento para vocês. Então, diante disso, eu apresento o conteúdo de hoje, tá? Religiões hinduísta e budista. Lembrando que nas aulas passadas eu trabalhei com vocês o judaísmo, não é isso, pessoal? Apresentei ali algumas características importantes sobre o judaísmo, tá? E também aproveitei para trazer algumas informações pertinentes sobre essa religião e qual é o quadro hoje, atualmente, acerca do judaísmo. Isso aí é um resuminho da aula passada. E na aula de hoje, iremos trabalhar a religião hinduísta e budista. Aí na semana que vem, já será um outro conteúdo para vocês, tá? Então, esse é o nosso conteúdo. Qual é o objetivo da aula de hoje? Entender o que significa, quais são os princípios básicos do hinduísmo e quais são as estruturas da religião budista. Aproveitar o momento para diferenciar as características do hinduísmo e da religião budista, tá? Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês de ensino religioso. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer as atividades que eu sempre coloco aqui nas videoaulas, como também na própria apostila, tá? Então, pegue seus materiais, lápis, caneta, borracha, para fazer algumas anotações. Essas anotações, elas são muito pertinentes, porque quando forem fazer a atividade, responder, diante das anotações que você fez, você não terá nenhum tipo de dificuldade para responder as perguntas. Então, você pode utilizar tanto as apostilas, tá, desse conteúdo, pode solicitar o seu professor de religião, também pode utilizar a própria videoaula, né, essa daqui, para estar respondendo aí a atividade, ok? Então, vamos lá para o primeiro ponto que eu quero que vocês consigam absorver e entender, ok? Então, a primeira religião que iremos trabalhar aqui hoje é o hinduísmo. Muitos ainda acabam confundindo o hinduísmo com o budismo, tá? Só que, na verdade, o hinduísmo pode ser visto como uma religião politeísta. Professor, o que é que isso quer dizer? Uma religião politeísta significa crenças e costumes de uma determinada religião que acredita e que tem suas convicções a partir da pluralidade de deuses, ou seja, acreditam na existência de vários deuses. O cristianismo, monoteísmo, a religião candomblé, monoteísmo. Então, eles acreditam na existência de um único só Deus. Porém, a religião hinduísta, ou se não, o hinduísmo, acredita na existência de vários deuses. Então, a primeira informação, o primeiro conhecimento que eu trago aqui para vocês é que a religião hinduísta, ela é politeísta, tá? Então, vocês se atentem a esse nome, poli, mais de um, né? E isso é religião. Então, politeísta acreditam na existência, né, na convicção de mais de um Deus. E esses deuses estão ligados, sobretudo, aos eventos da natureza. Então, aos aspectos da natureza, melhor dizendo, como Deus da água, Deus do sol, Deus da lua, Deus da terra, Deus do vento. Para cada elemento da natureza, existe aí uma entidade que representa, né, a força, a espiritualidade, a fé daquele elemento da natureza. Então, esses elementos que estão ligados à natureza são representados ao ser humano, né, por nome de deuses, e esses deuses carregam consigo suas próprias histórias, né? A grande maioria deles foram pessoas
que teve uma passagem, que teve uma grande contribuição social em uma determinada localidade, né? E após a morte se tornou um deus. Então, diante disso, a religião hinduísta, ela é politeísta, não esqueçam, tá? E o que de fato significa a palavra hinduísmo, né? E o que representa hoje? O hinduísmo é a principal religião da Índia e uma das tradições religiosas mais antigas do mundo. Olhem, o hinduísmo é a principal religião da Índia e uma das maiores tradições mais antigas do mundo. Sua característica mais marcante está na multiculturalidade étnica dos povos praticantes da religião. Então, além de o hinduísmo ser uma religião politeísta, é atualmente uma das mais praticadas dentro do território indiano, ok? E não é somente indianos que são adeptos ao hinduísmo. Na verdade, existe ali uma diversidade de povos que aderem, né, que são adeptos, seguidores da religião hinduísta. No sistema religioso hinduísta contemporâneo, existem diversas variantes relacionadas às suas diferentes práticas, cada qual com seus respectivos deuses e doutrinas. Esse ponto é sobre o quê? Existe ali um contexto macro, né, em um espaço maior, o hinduísmo, ok? Mas dentro desse espaço existem outras relações, outras vertentes, outros grupos menores de religiões que estão ligados ao hinduísmo. Então, ela é dividida através dessas questões, dessas doutrinas. Essas doutrinas, elas são divididas de acordo com seus princípios e fundamentos. São várias doutrinas que existem dentro do hinduísmo, ok? E essa imagem aqui, ela representa justamente aquela questão que eu trouxe para vocês sobre a religião politeísta. Então, cada monumento aqui que vocês estão vendo é um deus, ou uma deusa, que traz aí uma simbologia, um ponto importante sobre um evento na natureza, tá? E que hoje eles são venerados dentro da religião hinduísta. E lembrem, é hinduísmo e não hinduísmo, né? Então, tem que se atentar a isso para que em determinados locais não passe vergonha, ou senão vocês não consigam assimilar esse ponto importante de respeito à cultura do outro, tá? Então, cada monumento desse representa aí um Deus. Então, tem o Deus da vida, Deus da fé, Deus da espiritualidade, Deus do ouro, Deus da saúde. Então, é uma multiculturalidade de deuses. Aí, qual a origem da religião hinduísta? O surgimento do hinduísmo remonta ao período pré-histórico, porém, é por volta do ano de 1500 a.C., com a queda da antiga civilização do Vale do Indo, acredita-se que essa civilização pré-védica tenha influenciado expressivamente a formação do hinduísmo como conhecemos hoje. Então, o hinduísmo ele não é uma religião formada recentemente, pelo contrário. É, portanto, que é uma das religiões mais antigas que nós temos hoje, né? Formou-se ainda no período da pré-história, anteriormente, antes de Cristo, né? Há 1500 anos antes de Cristo. E acredita-se também, né, que essa formação ela se deu a partir da contribuição dos povos ali que estavam situados no período da pré-história. Então, os povos nômades, né, tidos como Arya, ou seja, homem, que invadiram a Índia pelos Himalaias, também incorporaram seus costumes e tradições. Assim, deu origem, então, ao hinduísmo védico, em homenagem e culto a deuses tribais. Então, essa formação do hinduísmo, ela se deu a partir, como eu falei para vocês, da contribuição de diferentes povos. Esses povos que chegaram à Índia por diferentes caminhos, por diferentes trajetos, e que naquela região, durante o período pré-histórico, acabaram ali aderindo e formando uma identidade própria de religião, ou seja, o hinduísmo. E essa imagem, talvez vocês sejam professor, mas só que aí é uma mandala. O que é que uma mandala tem a ver com a religião hinduísta? Pessoal,
A mandala, né, que representa aí alegria, que representa fé, harmonia, é um dos principais símbolos da religião hinduísta, né? Acredita-se, né, a crença que existe, que os deuses, eles são o centro da mandala, tá? Esse centro aqui são os deuses. E o entorno são justamente os seus saberes, conhecimentos, todas as pessoas que seguem os deuses. Então, é essa representação da mandala, que tem, né, essa noção de representação da mandala dentro da religião hinduísta. Então, eu convido cada um de vocês, né, fazer, aí vocês desenham, vocês podem estar desenhando uma mandala de acordo com suas cores, de acordo com seus gostos, enfim, né, com as suas estruturas. Então, fica aí essa atividade espontânea, tá? Não é obrigatória, para que vocês façam aí, né, esse desenho dessa mandala. Tirar foto e enviar para a sua professora, o seu professor de ensino religioso, tá? Então, vamos lá. Ainda que pouco praticada aqui no Brasil, a religião hinduísta é considerada a religião mais antiga do mundo, caracterizada pela diversidade de deuses e ensinamentos religiosos, sendo os mais conhecidos Shiva, Krishna e Brahmas, tá? Aqui são os três fundamentos, ou seja, os três deuses mais conhecidos dentro da religião hinduísta. Nesse sentido, fazendo aqui uma analogia, né, de forma geral, a palavra hinduísmo, a palavra em si, hinduísmo, ela tem origem lá nos persas, né, representa aí a pré-história também, e faz analogia ao rio Indo, que está localizado na Índia. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, a todo tempo você fala a palavra Índia. Significa que essa religião ela só existe somente na Índia? Não. Né? O grupo maior de adeptos e seguidores está localizado atualmente na Índia, tá? Mas existe aí diversos adeptos e seguidores espalhados por todo o mundo. E aqui são os deuses, pessoal, aqueles deuses que eu trouxe aqui para vocês, esses daqui, ó, tá? Os deuses mais conhecidos e seus ensinamentos dentro do hinduísmo. Brahma, ou seja, entendido ali como o Criador do mundo e do homem, né? Vishnu, que é o renovador da fé, da esperança, da espiritualidade, e Shiva, que é o responsável ali pela mudança espiritual do sujeito, né? Que é o que daí como transformador. Então, esses são deuses que têm, se vocês observarem bem, todos eles trazem aspecto da vida, da natureza, da questão da natureza. Veja o primeiro aqui, pessoal, ó, a questão do rio, né, da água, da flor, né? Tem uma semelhança com a mandala. O outro aqui também traz já elementos da natureza, veja flores, questão de florido, tá? Animais, esse daqui também. Então, enfim, o que é que eu quero que vocês entendam? Que a religião hinduísta ela é diferente da religião cristã. Eu falo assim, a religião cristã porque é a religião mais presente no Brasil. Então, dentro da religião hinduísta, eles veneram muito alguns animais, mas não são animais para eles, né? É que esses animais, durante o processo de formação da religião hinduísta, né, e dentro dos seus próprios ensinamentos, tem uma representação, né? Eles não veneram animais, né? Na verdade, são entendidos ali como um aspecto sagrado dentro da cultura deles, tá, pessoal? E aí, vocês lembram da questão, né? Aí, quando tem alguma polêmica e falam, mas só que lá na Índia veneram a vaca. Não, a vaca tem uma simbologia, né, importante dentro da religião hinduísta. Do mesmo jeito, é dentro do cristianismo. Nós temos o quê? A cruz, né? A gente sabe que a cruz, ela é feita ali de madeira. Mas significa que os cristãos, especificamente os católicos, veneram a cruz em si, a madeira em si? Não.
eles veneram, no caso, eles adoram a representação, né? Ao olhar para a cruz, o que aquele objeto traduz, o que aquele objeto representa dentro da vida religiosa. É isso a questão aqui de deixar claro para vocês, que do mesmo jeito que o cristianismo tem seus costumes, suas crenças, seus fundamentos, né? A religião hinduísta também tem as suas, tá? E agora as crenças do hinduísmo. O hinduísmo, como prática religiosa, possui diversos costumes e crenças, sendo os de caráter básico. Aqui são os princípios básicos, né, as crenças dos adeptos, né, dos seguidores do hinduísmo. Crença de reencarnação, é importante isso, tá? Então, eles acreditam que a pessoa após a morte irá se reencarnar em um outro corpo, em um outro estado espiritual. De respeito às coisas antigas e às tradições, crer nas divindades, respeitar o sistema de castas, tá? Que é aqui o sistema de castas é um importante elemento sagrado dentro do hinduísmo, praticar, né, a peregrinação, principalmente o rio Ganges, veneração de imagem dos deuses, ok? Do mesmo jeito que, trago mais uma vez a questão cristã, não é que eles veneram ali a imagem, mas eles têm um vínculo de ligação de espiritualidade e fé com a representação daquela imagem, ok? E agora a gente vai para qual religião? O budismo, pessoal. Ali foi somente o hinduísmo. Aqui só foi somente o hinduísmo. Agora a gente vai para o budismo. O budismo, né, ele foi criado, né, por Siddhartha Gautama em 563 a 483 a.C. Se atentem a isso. Ambas as religiões, ela surgiu anteriormente a Cristo. Cristo é uma divindade presente dentro da religião cristã, ok? Então, ele foi criado ali por Siddhartha Gautama, nesse período, e ele era conhecido como um Buda, Nesse sentido, o Buda ele se tornou aí a maior representação dentro do budismo. Este criador, o budismo, por volta do século VI a.C., ele é considerado pelos seguidores da religião como sendo um guia espiritual e não um deus. Olha que ponto importante. A religião, aliás, o budismo é uma religião. Porém, os adeptos, né, que seguem ali os seus princípios, suas doutrinas, eles entendem que o budismo não é um deus, mas é um estado espiritual de paz, de meditação, de reflexão, de paz interior, de observação, tá? De harmonia para com o ambiente que está inserido, mas também harmonia com o seu interior. Sobre essa religião, eu trago aqui esse ponto importante, né, enquanto definição. O budismo é uma doutrina filosófica e espiritual surgida na Índia, no século VI a.C. Eu acredito que seja isso que às vezes acabam se confundindo, pelo fato de surgir na Índia, aí pensa que o budismo é a mesma coisa que hinduísmo, tá? Mas na verdade não é. Cada um tem seus preceitos diferentes, né? Tem seus fundamentos diferentes, como a gente vai ficar claro aqui, mas muitos budistas, eles são hinduístas. Como assim, professor? O que é que você está dizendo? Eu estou dizendo, pessoal, que a religião budista, você pode ser budista. O fato de você ser budista, não significa que você não pode seguir uma outra religião, tá? É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Você pode ser aí da religião budista e você pode aí ser seguidor, adepto a uma outra religião. Porque, como eu falei para vocês, a religião budista, ela não segue necessariamente um Deus, né? Elas entendem ali o Buda como uma representação de fé e de espiritualidade, como um estado de espiritualidade, como um caminho. Então, você nasce ali, você passa por diversos processos. Quando a sua mentalidade, quando você num momento de meditação. A meditação é uma palavra muito importante dentro do budismo. Quando você entra em estado de meditação e atinge espiritualmente a fé, e você consegue focar, né, chegando a um espaço, né, de gozo profundo,
e de harmonia, você ali atingiu o ponto máximo, né, o apogeu ali da ideia de budismo, ok? Então, seus princípios baseiam-se nos ensinamentos, né, conhecido como Buda, que significa desperto ou iluminado. Os budistas, portanto, não adoram um deus ou deuses, então eles não podem ser entendidos como politeísta e não como monoteísta. Nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, assim como existe no hinduísmo. Não existe aquela hierarquia. Dentro da Igreja Católica, nós temos a hierarquia, né? Papa, arcebispo, bispo, né? Diácono, seminarista, essa hierarquia. Dentro da igreja evangélica também temos essa hierarquia, né? Aí tem pastor, obreiro, enfim. Então, dentro da religião budista não tem essa rígida hierarquia, sendo muito mais uma busca individual. Então, você chega ao estado espiritual de paz dentro da religião budista, né, a partir de sua prática da meditação. Os budistas, portanto, não adoram Deus, como eu falei para vocês, e nem muito menos vários deuses. Essa foto aqui, por exemplo, ela aqui é de Foz do Iguaçu, pessoal, né? É um centro aqui de budismo, tá? É onde as pessoas procuram o espaço da natureza, né? Lá se encontra monges, enquanto monumentos, né? Que faz aí essa prática interior de paz interior, né? Então, os monges, né? Tem uma representação aí dentro também do budismo. E características gerais do budismo. O budismo se caracteriza por uma série de ensinamentos que guiam o ser humano desapegado de todos os efeitos próprios da humanidade, como a raiva, ciúme, inveja, para desenvolver as qualidades como amor, generosidade e sabedoria. Esse ponto é muito importante porque olhe aquilo confirmando o que eu havia mencionado. Eles têm, por meio da meditação, a capacidade de desapegar, né, da raiva, do ciúme, de tudo aquilo que prejudica o sujeito, né, que prejudica as pessoas. Para isso, a pessoa desenvolve amor, generosidade, sabedoria, empatia, respeito, enfim. O budismo, assim, é uma atitude perante o mundo, pois seus seguidores aprendem a desapegar-se de tudo que é transitório, o que resulta numa espécie de autossuficiência espiritual. No universo budista, o qual não possui início ou fim, o nirvana seria o estágio ideal, mas esse não poderia ser ensinado, apenas percebido. Dentro da religião, pessoal, budista, não existe a questão do ver. Ah, eu vejo, né? Eu estou escutando. Não. É apenas você perceber como as questões se transformam em torno de você por meio da meditação. Então, a meditação aqui é um dos ensinamentos básicos. Então, o Buda não é para os seguidores da doutrina nem ente particular, mas um título dado a um mestre budista, ou a todos que alcançam a religião espiritual do budismo. Assim, Buda em hindu quer dizer o iluminado ou despertado. Tá? Então, como é que eu consigo perceber a diferença, depois dessa aula, entre budismo e hinduísmo? Veja só. Hinduísmo, religião politeísta que acredita na existência de vários deuses. Surgiu ali através do processo de formação durante a pré-história na Índia. É uma das religiões com maior seguidores, tá? Lá dentro da Índia, e uma das tradições mais antigas. Isso aí é um dos pontos, né? Os seus ensinamentos do hinduísmo está voltado aí para a peregrinação, para a prática, né, da fé, para a prática da espiritualidade. Já a religião hinduísta, ela não é, aliás, perdão, já a religião budista, ela não é politeísta e nem muito menos monoteísta. Eles acreditam aí que o budismo é um estado espiritual que o sujeito alcança. Eles podem ser budistas, mas, ao mesmo tempo, podem seguir uma outra religião, tá? E agora a gente vai para a nossa atividade escrita, pessoal. Aqui eu coloquei 6 questões, observem, 6 questões, sendo que 6, deixa eu conferir, né? 7 questões, 4 sobre o hinduísmo e 3
sobre a religião budista. Pergunta simples e fácil. Quem foi o fundador do hinduísmo? Onde e quando surgiu? Qual é a regra de ouro do hinduísmo? Eu mencionei aqui na aula de hoje. Cite 3 características do hinduísmo, ou seja, 3 questões que eu falei aqui sobre a religião hinduísta. 3. E sobre a religião budista, onde e quando o budismo surgiu? De que forma Buda é visto por seus seguidores? Eu falei aqui, né? Que o Buda não é necessariamente um Deus, mas um caminho que leva o ser humano a desapegar das coisas mundanas, inclusive dos sentimentos, né? Que prejudica o ser humano. Para o budismo, como é possível alcançar a paz? Tem uma palavrinha, né? Que é por meio da... Enfim. E aí eu espero que vocês tenham conseguido absorver. Quando vocês fazerem a atividade, muitos estão esquecendo, façam a atividade, tira a foto e envia para o seu professor de ensino religioso, tá bom? E a frase de hoje é, antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe o seu comentário aqui abaixo. Espero vocês na próxima semana, que vocês fiquem com um abraço de luz muito carinhoso e que eu tenha o maior respeito e admiração por todos vocês. Tá, pessoal? Do mais, valeu e até a próxima, né? Valeu, pessoal!